Olá, muito bem-vindo ao Notícias da Semana na Revista Adega. Hoje tenho o prazer de estar aqui com o Christian Burgo, que é o publisher da Revista Adega. Christian, muito bem-vindo, obrigado pela companhia no feriado. E a gente vai tratar das principais notícias que marcaram o mundo do vinho ao longo dessa semana. Eu é que agradeço você, Edmundo. Valeu pelo convite para estar aqui com você hoje discutindo as notícias da semana. E a todo mundo que está assistindo com a gente agora. Então, vamos começar colocando as principais notícias. Para quem não conhece ou não lembra, aqui é o nosso site da Revista Adega, que tem todas as principais notícias que acontecem no Brasil e no mundo, e também a lista com os melhores vinhos. Diariamente a gente publica as melhores seleções de vinhos já degustados pela Revista Adega. Cristian, o que me chamou muita atenção nessa semana foi esta notícia aqui, deixa eu só trocar aqui para nós, que fala sobre a pesquisa no Canadá tenta controlar o míldio sem fungicida. Esse é um tema, acho que bem relevante na indústria do vinho, que antigamente, até bem recentemente, se utilizava uma série de produtos químicos para combater pragas no campo. Isso tem mudado bastante e a indústria do vinho não tem sido diferente, né? A verdade é que um dos pontos que chama muita atenção no negócio do vinho e no consumo do vinho é essa relação do homem e da natureza. E quanto mais pura ela for, melhor. Por isso também toda essa preocupação com o tema da sustentabilidade. E um dos pré-requisitos para essa sustentabilidade ser total é você minimizar o uso de qualquer elementos químicos ou externos ao vinhedo dentro do processo de elaboração. Isso faz bem para a natureza, faz bem para a saúde e faz bem para a nossa concepção de como os vinhos devem ser tratados para serem o elemento natural que eles sempre foram. Interessante que o uso agora, segundo esses pesquisadores, é, por exemplo, o perióxido de oxigênio, que é basicamente água oxigenada, no Água lugar de oxigenada. alguns compostos químicos. Também é interessante, né? Que daí também evita resíduos. Eles usam também ozônio e luz ultravioleta, né? É uma forma bastante interessante de você fazer o tratamento. Os resultados foram positivos, sobretudo para o míldio que está na superfície das folhas, e tem que continuar para ver se em mais profundidade ele também funciona, e também se não tem nenhum efeito adverso para a questão genética das plantas. Mas, por enquanto, é bastante promissor, a gente vai continuar acompanhando o desenvolvimento dessa e de outras pesquisas. É interessante, até a luz ultravioleta foi bastante usada recentemente na época da pandemia, né? Que tem um efeito muito bom sem deixar nenhum tipo de resíduo. Então, qualquer vírus, bactéria e qualquer praga também é destruída por ela. É bem interessante. É isso aí, é isso aí. Tudo que for no sentido de você tirar elementos químicos do processo de produção, quer seja dentro da vinícola, quanto no campo, é muito bem-vindo e a gente vai seguir, acompanhar e divulgar também, para ajudar também que outros pesquisadores aqui no Brasil, inclusive, possam se empolgar e fazer coisas similares. Isso é bacana. Outra notícia também, Cristian, que me chamou bastante atenção ao longo dessa semana, é essa notícia aqui que do Hotel Balmoral, na Escócia, que oferece uma experiência de luxo justa ao whisky. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, lógico, a Escócia é mundialmente famosa pela indústria do whisky, mas também sobre o hotel e como é que eles estão pensando em fazer essa experiência dupla aí, pegando um hotel de luxo famoso em Edimburgo, a torre dele é super famosa na cidade, do relógio, e com a experiência também de um dos melhores whiskies do mundo. Para quem nunca foi para a Escócia, recomendo fortemente. Eu tive o privilégio de estar lá 3 vezes. Uma vez fui a convite do The Macallan, fui até a destilaria, fiquei naquela casa tive a oportunidade de ficar hospedado naquela casa que aparece no rótulo, sem sombra de dúvida, um dos principais, se não um dos mais famosos single malts do mundo, e essa experiência é muito bacana porque The Macallan está sempre inovando de uma forma ou de outra, e nesse caso é uma parceria com a Bentley de automóveis, que cria não só um líquido, mas todo um contexto de embalagem, utilizando inclusive elementos que estão sendo reciclados a partir de pedaços que ficaram da antiga destilaria do The Macallan e que estão sendo reutilizados na elaboração da embalagem dessa série especial. Bom, e eles não se detiveram nisso, criaram uma experiência dentro do hotel, onde você fica
no hotel. É atendido por concierges especializados no tema de whisky, para que você tenha uma experiência diferente a cada vez que você vá, ao bar e tudo mais. E é super barato, né, de coisa de 100.000 libras, e você pode passar o final de semana lá tendo acesso a tudo isso. Tá certo, quase 800.000 reais, eu acho. Deve dar uns 700, 800.000 reais. É uma coisa, fabulosa, certamente é para poucos, mas é um privilégio e vale a pena quem ainda não foi para a Escócia, volto a dizer, ir para lá. É um pulo rápido de trem a partir de Londres, passar o final de semana lá é uma delícia. E não precisa gastar os $800.000 em ser dono de um Bentley para poder aproveitar o melhor da Escócia, né, nem os melhores whiskies também. Não precisa, não precisa. A Escócia é um país maravilhoso, eu tive a felicidade de 2 das 3 vezes que eu estava lá, o tempo estava ótimo. É lindo e Uau! eu acho Edimburgo uma cidade, muito, muito especial. O castelo é muito legal de se visitar e também você tem o Museu do Whisky lá, que é muito bom, muito bom. Vale a visita, vale comer também, que tem um restaurante bem legal dentro do museu. E para quem gosta também de seriados, grande parte das séries medievais, como Game of Thrones, é sempre ali ambientado no clima da Escócia, que é mais uma oportunidade para quem gosta do tema. E É isso outro aí. tema importante, Christian, também, essa parte de tradição e história, essa também me chamou bastante atenção, que uma reforma que estava sendo feita numa adega na Áustria acabou revelando ossos de mamute. Na Europa sempre se tem esse tipo de coisa, né? Você está escavando ou fazendo uma reforma, assim como no Egito você acha alguma preciosidade e mostra quanto a relação do vinho também está muito ligada à história humana, essa tradição, né? Então você estava onde tinha mamutes, já a história humana está há muito tempo ali também. É incrível, como o vinho e a história se entrelaçam, né. Aí, na adega foram encontradas ossadas de mamutes, numa quantidade grande, os pesquisadores ainda não sabem se isso se trata, de um cemitério, como se fosse uma armadilha para mamutes feitas por seres humanos, né, isso está sendo decidido, mas isso acontece no mundo inteiro, né. Se você vai para Portugal, por exemplo, recentemente eu visitei uma vinícola que tem um hotel, fabuloso, Relais Château, nele, que chama Taboadela, e na Taboadela, quando eles começam a preparar para vinhedos, eles vão encontrando, relíquias, da época dos romanos, onde se vinificavam vinhos ou faziam azeites, os lagares e tudo mais, e isso vai sendo preservado e integrado dentro do contexto da vinícola. Na Argentina mesmo tem uma vinícola que chama Família Schroeder, que tem quando eles foram escavar, exatamente assim, quando eles foram escavar o subterrâneo para poder colocar barricas e as garrafas, encontraram ossadas de dinossauros. E o mais bacana é que eles construíram a vinícola no entorno disso, preservando a posição das ossadas. Então, quando você vai lá e visita a vinícola, você vê as ossadas de dinossauros e tudo mais. É muito Que bacana sensacional. ver essa conexão histórica acontecendo, né? E não tem como separar, né? O vinho acompanha acho que a humanidade há uns 5.000 anos, pelo que se estima, então realmente está junto, né? Essa É, parte é. cultural. E até depois É, podemos falar disso. eu acho legal, é um tema, super importante e para mim bastante emocionante. A gente vê, a interação ou como o vinho acompanhou o desenvolvimento da civilização ocidental, tanto do contexto alimentar, passando pelo contexto religioso, mas certamente fazendo parte do contexto histórico como um todo. Vai ser bem interessante. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho disso também, com relação até ao mercado, né? Sempre bastante interessante. E outro ponto que aqui também acho que é bem relevante é que os vinhos da União Europeia poderão sofrer algumas represálias da China. Mal a China basicamente tirou algumas pressões sobre o vinho da Áustria, agora ela tem colocado pressão sobre o mercado da União Europeia por uma série de disputas, especialmente relacionado à indústria de carros elétricos. Então está tendo essa disputa econômica, até política. E eu queria que você comentasse, Christian, qual o impacto disso real para o universo do vinho, e se de alguma forma isso pode ou não impactar o Brasil também. É, sempre impacta. O vinho é um produto global, o que significa que ele é produzido num lugar e é exportado para diversos países do mundo.
acredito, eu não conheço outra indústria, talvez os azeites também, mas que pequenos produtores ou pequenas empresas são multinacionais, no sentido não de estarem em diversos países, elas são globalizadas, na verdade, de exportarem para 50, 60 países, às vezes 80 países, e isso dentro de uma estrutura de uma empresa pequena. Bom, e ele é muito efetivo como motivo de represálias comerciais, porque afeta muita gente. Às vezes você afeta milhares e milhares de produtores de um determinado país e isso gera dor, vamos dizer, dor econômica em pequenos produtores, e isso foi muito bem utilizado pela China numa disputa contra a Austrália, recentemente, que está terminando, e agora o mercado chinês deve se reabrir sem penalidades, sem tarifas exageradas para os vinhos australianos, e a China se converteu em um dos grandes consumidores de vinho do mundo todo, a Europa e vários países da América do Sul também, como Chile e Argentina, e colocaram a China como um dos destinos principais das suas exportações. Então, a China agora vai utilizar isso, provavelmente como uma ferramenta de pressão contra a Europa. Bom, o que muda? O que muda é que esse vinho que está sendo produzido na Europa, e como isso nos afeta, vai ter que encontrar outros mercados. Quais são os grandes mercados que são passíveis de serem acessados? O próprio mercado europeu como um todo, mas depois você tem na América do Norte os Estados Unidos, que é o maior mercado importador de vinhos do mundo, e aqui no Brasil a gente também tem uma relevância importante ou um potencial importante para poder absorver um pouco desse excesso de vinho que não vai encontrar mercado na China. Isso pode nos beneficiar, não beneficiar nós como Revista Adega, mas beneficiar o consumidor, que vai ter acesso, eventualmente, aos vinhos mais simples num preço mais acessível. Isso seria um dos benefícios, que pode ou não acontecer, mas o que certamente vai acontecer é que a gente tem grandes vinhos europeus cuja alocação que era guardada para a China vai ser derivada para outros mercados, entre eles o Brasil. Então, às vezes, você tinha um champanhe muito especial ou um vinho de Bordeaux da Borgonha muito especial, que vinham 60 garrafas para o Brasil. Eu já tenho conversado com alguns importadores que estão vindo 80. Por quê? A gente sempre solicitou, ou esses importadores sempre solicitaram mais garrafas, e não existia simplesmente alocação para aumentar a quantidade de garrafas que vinham ao Brasil. Isso já está nos beneficiando de alguma forma pela mudança do cenário de consumo internacional. Isso deve se acelerar se uma represália como essa, que a gente não apoia, aconteça na União Europeia, vindo da China. É interessante que a geopolítica afeta todos os segmentos. A gente sempre imagina pequenas áreas como automóveis, indústria espacial, mas também, como você disse, pequenos produtores podem acabar sendo envolvidos em disputas bastante alheias, né? Isso é engraçado, porque quando você faz uma disputa, você quer afetar economicamente o país que você está buscando. Então, você vê, nessa própria matéria, fala que a indústria aeroespacial é uma das indústrias que pode ser afetada pela China. Caso da Airbus, claramente o caso da Airbus na Europa, que a gente conhece bem por causa da nossa Aeromagazine. Mas esse é um contexto de você afetar uma grande corporação e afetar economicamente. Existem segmentos como o vinho, onde talvez economicamente nem seja tão grande quanto o contexto do aeroespacial, mas atinge muita gente. E ao atingir muita gente, vamos falar aqui dos produtores de vinho, gera uma dor social, uma dor socioeconômica no país, e isso gera uma pressão sobre os governantes que acabam tentando buscar alguma forma de dirimir isso, né? É uma medida de forças e, infelizmente, é bastante efetivo. E, claro que, como também se conhece, sempre tem ali umas manobras e políticas, etc., mas também tem coisas muito boas acontecendo justamente envolvendo a Áustria com a indústria do vinho. E que é justamente a notícia,
que a Conferência Mundial de Enoturismo de 2024 vai acontecer na Armênia, e ele é inclusive patrocinado até por uma instituição ligada à ONU. Então é interessante também te ver isso acontecendo, né? O enoturismo está se fortalecendo como indústria, né? E se organizando como indústria. Então, tem muita troca nessa Conferência Mundial de Enoturismo, tem muita troca entre os países e entre os cases de experiências de sucesso no mundo inteiro. O Brasil é uma referência em enoturismo, sempre participa da Conferência Mundial, levando cases, até recebendo a conferência. Então, é muito legal ver isso acontecendo. Isso está acontecendo porque existe a demanda. A gente que gosta de vinho, uma das coisas mais bacanas que a gente pode fazer é visitar as regiões enoturísticas, ter acesso aos produtores e ao local de origem, a gastronomia do local, a cultura do local. Isso pode acontecer tanto internacionalmente quanto nacionalmente, né? Aqui no Brasil a gente tem historicamente a oportunidade de ir para o Rio Grande do Sul, mais notadamente ali o Vale dos Vinhedos se tornou o expoente máximo do enoturismo no país, mas agora, para quem mora na região sudeste, quem mora em São Paulo, quem mora em Minas Gerais, tem muitas oportunidades de bastante qualidade de enoturismo surgindo. Por exemplo, recentemente, eu acordei de manhã no sábado, bem cedinho, peguei o carro, fui em direção ao interior de São Paulo, visitei as vinícolas já do outro lado da fronteira ali com Minas Gerais, né? E à noite fui dormir, no dia seguinte de manhã voltei, na hora do almoço estava em São Paulo de novo. Foi uma experiência super bacana que você pode fazer sem ter que pegar avião e nem nada disso, no interior de São Paulo, ali na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. Isso ajuda não só a gente a aumentar a nossa experiência, o nosso prazer com o vinho, como ajuda com que mais pessoas possam compreender e viver a cultura do vinho intrinsecamente no local de produção, conversando com as pessoas que o fazem. E o interessante que eu vejo que nas últimas décadas o enoturismo se tornou uma parte não só do negócio, mas da própria experiência, né? As vinícolas descobriram que tinham essa demanda, então ela consegue também fazer uma receita adicional com gastronomia de qualidade, a própria história, não só bebida, né? Se tornou uma experiência muito mais complexa, tanto para quem produz quanto para quem consome. Sim, é um pouco da economia da experiência, né? E é impossível que a pessoa não saia com uma recordação, vamos dizer, marcada na cabeça e no coração, e as vinícolas compreenderam que receber bem e criar esse tipo de oportunidade para o consumidor acaba criando ou convertendo esse consumidor num embaixador. Ele nunca mais vai abrir esse vinho sem pensar naquela experiência, e ele vai usar o vinho como uma forma de relembrar aquilo que ele viveu, aqueles bons momentos que ele viveu com as pessoas que ele viveu lá. Vai ser bem interessante. E por fim, que acho que fecha basicamente a nossa conversa, essa nota aqui, que aliás é uma nota sua, que vinho não é pecado. E recentemente, a gente até fez aqui no nosso primeiro programinha, bem superficialmente, eu queria que você comentasse mais profundo quanto isso pode impactar a criação de um imposto dedicado, aí na ordem de 66% mais ou menos, sobre a indústria do vinho, qual é o impacto, tanto social quanto para a indústria, até essa experiência. Nós estamos no meio da discussão da reforma tributária. A reforma tributária já foi discutida, mas agora está iniciando o processo de regulamentação aqui no Brasil. E, além do imposto de valor agregado, o modelo de imposto de valor agregado que vai ser estabelecido, existe um outro imposto que chama imposto seletivo, que, em teoria, é um imposto para coibir elementos que fazem mal à saúde ou mal ao meio ambiente, né? Então, você sobretaxa essas indústrias que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente, e que é popularmente chamado de imposto do pecado. O Banco Mundial fez um exercício de qual seria a taxa desse imposto do pecado aqui no Brasil, e para vinhos eles ficariam acima de 60%
Ainda há uma dúvida se esse 60% é o valor do imposto do pecado ou do imposto de valor agregado somado ao imposto do pecado. De qualquer jeito, é muito imposto. E eu acho que uma das coisas mais tristes nisso é a colocação do vinho dentro desse ambiente de um produto que é nocivo à saúde. Existem inúmeros estudos que atestam que o consumo moderado de vinho e regular, né, quer dizer, se você tomar pouco vinho todos os dias ou pouco vinho numa frequência quase diária, você tem benefícios à saúde. Isso não está sendo levado em consideração. Também não está sendo levado em consideração, por exemplo, em diversos países o vinho é considerado um alimento. Ele faz parte da cultura desses países. Aqui também faz parte da cultura da imigração italiana, da imigração portuguesa. A gente está conectado com com toda essa dinâmica, e para mim machuca muito ver o vinho sendo tratado como se fosse algo nocivo à saúde, em primeiro lugar, mas em segundo lugar, também vai ser muito ruim se os nossos governantes não tiverem a consciência da injustiça que estão fazendo, sobretaxarem o vinho em ainda mais 61,6%, que é o número do estudo do Banco Mundial. Eu volto a dizer, isso está em definição agora. Uma das coisas que mais me preocupa é que, até o momento, a discussão é que essa taxação poderia ser, ou o nível dessa taxação poderia ser definido exclusivamente pelo governo federal, através de um decreto. Eu não sei se a figura jurídica é exatamente essa, mas através de um decreto, e que em 90 dias estaria em exercício, né? Em primeiro lugar, eu gostaria que isso fosse decidido, eu não tenho poder nenhum sobre isso, mas me parece mais lógico que, assim como todos os outros impostos, isso seja definido no ambiente de uma discussão mais ampla no Congresso Federal, porque assim você evita que uma simples, não é simples, mas que um desejo de incrementar a arrecadação leve o governo federal a aumentar ou sobretaxar drasticamente o vinho, entre outros produtos, mas minha preocupação é exclusivamente com o vinho, que eu não considero um pecado e não considero um elemento que, consumido em moderação, faça mal à saúde, ao contrário, né? Então, eu gostaria que essa tributação não pudesse ser realizada com outro intuito que não fosse que as pessoas continuassem a ter saúde e a consumir o vinho. Eu tenho muito temor de que simplesmente um desejo de arrecadar mais por uma necessidade de caixa ou dos déficits no país façam o governo federal ser ainda mais duro nesse processo de taxação do vinho. Isso está em discussão. A gente aqui no Brasil não tem muito o costume de participar dessas discussões no momento delas acontecerem, e depois a gente fica chorando quando coisas ruins acontecem, né? Ou coisas que a gente não concorda acontecem. Então, a gente precisa participar dessa discussão, a gente precisa se mobilizar, a gente precisa conversar com os nossos congressistas, explicar o que está acontecendo, como a gente vê isso. Veja só, a gente tem uma indústria inteira no Rio Grande do Sul, são, pelos números das entidades associadas à produção da vinha e da uva e do vinho, nós estamos falando aí de 20 mil famílias, né? Então, que tem isso na sua subsistência há quase um século e meio agora, né? E aqui, fora o que acontece no mundo inteiro. Então, eu acho que é um tema para a gente ter atenção. Espero que daqui a alguns anos, 1 ou 2 anos, 2027, começa efetivamente as tributações nesse sentido, mas a discussão que define o futuro do vinho está sendo tomada agora. Espero que a gente participe ativamente dessa degustação e defenda o nosso ponto de vista, que eu acho que é o ponto de vista mais correto de todos. Vinho, de fato, não é pecado, não deveria ser taxado pelo imposto do pecado.
Interessante, Cristi, que além do que, em grande parte da Europa, aliás, o IVA brasileiro é defendido sobre aquele modelo europeu. Eles consideram o vinho um alimento, justamente pela É, tradição, porque ele tem os benefícios da saúde. E tem outro impacto que me preocupa bastante, completando, essa questão de você sobretaxar um produto, aí mais de 61%, que eu falei 66, mas 61,6 estimado, e você vai impactar também o social. A maior parte dos produtores, se você até começou o nosso bate-papo comentando, são pequenos produtores, é aquela agricultura familiar, então você acaba também gerando um impacto gigantesco pelo ponto de vista social, que é onde o governo, seja qual for, está sempre de olho, né? Ninguém quer piorar a situação social do país. é, eu acho que tem diversos e diversas, eh, razões ou motivos para que isso seja, revisto, no sentido de compreender, que o vinho não é nocivo à saúde, que o vinho faz parte da história humana e que não é só um tema de fazer bem ao corpo, faz bem à alma também, faz bem ao coração, une as pessoas, possibilita tantas coisas maravilhosas e a gente tem que levar, isso em consideração na hora de fazer qualquer avaliação, né, sobre o vinho ou sobre qualquer outro produto ou serviço ou rotina e hábito do ser humano, né. E o vinho, como a gente viu, acompanha a humanidade há tanto tempo, né, de uma forma tão civilizada, eh, eu espero que isso seja bastante levado em consideração. Eu estou ciente, eu tenho conversado com as entidades, eh, e associações, relacionadas ao vinho aqui no país, eles estão se mobilizando. A gente tem uma situação de que o vinho é uma indústria de relativamente ao PIB, não é uma indústria, enorme, mas poucas comunidades se relacionam com o seu hábito de consumo, como nós, a comunidade de consumidores, e amantes do vinho, e isso é uma das nossas forças. Eu acho que deve prevalecer, essa mobilização da gente como consumidor e como conhecedor do vinho, e no nosso caso, como comunicador, mas é algo que cada consumidor, ou cada influencer, ou cada jornalista pode contribuir. É um movimento de todos, não é um movimento a ser capitaneado por ninguém, é um movimento de todos e eu tenho certeza que o engajamento da nossa comunidade vai prevalecer. Legal, Christian. Obrigado. Acho que foi muito bacana a nossa conversa hoje. Deu para explorar bastante esse universo e muito bacana essa sua pontuação sobre o que está por vir aí com relação à indústria do vinho. Bom, então Ed, eu quero muito agradecer de novo obrigado. a presença. Ao contrário, Ed, obrigado você por ter me convidado para hoje. Eu sei que eu fiz estourar um pouco o seu tempo, aí já estamos em quase 28 minutos, abusamos um pouco da paciência de quem está ouvindo a gente até agora, mas essas são as notícias da semana, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. E se você gostou, não esquece de se inscrever no canal e deixar aqui embaixo seus comentários e também curtir, que nos ajuda a continuar crescendo aqui. Um forte abraço a todos e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.